Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Semeando a Palavra de Deus, que vem mais um domingo, com a bênção, com a graça do Senhor Jesus, para levar até você a semente da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Semente esta que, caindo ela em boa terra, conforme nos garante a Palavra de Deus, essa semente, ela prospera, ela dá fruto. Louvado seja Deus, como tem dado, Nós estamos alegres, louvado seja Deus, porque o Senhor tem concedido, a continuidade desse trabalho. Louvado seja Deus. Recentemente comemoramos aí 1 ano no ar, Louvado seja Deus, e com muitas bênçãos, muitas almas, muitos corações alcançados por esta programação, que tem o objetivo de levar a mensagem da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a nossa saudação a todos os nossos irmãos, amigos, que nos acompanham frequentemente por este canal. Louvado seja Deus. Também enviamos a nossa saudação com a paz do Senhor Jesus ao nosso querido pastor Alfredo, lá de Moçambique, que já hoje, pela manhã, quando abrimos o celular, estava lá, as fotos, vídeo do culto, que foi realizado ali na data de hoje, em Amatanda, em Moçambique, da alegria dos irmãos em estar desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, por crer que Deus é poderoso para realizar muito mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a proposta do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também não posso aqui deixar de relatar a alegria também que ainda sentimos, por ontem, louvado seja Deus, participamos de um culto maravilhoso, um culto de testemunho, um culto de agradecimento pela vida do meu sobrinho Daniel, como ainda aqui na programação, por várias vezes pedi a oração dos irmãos em seu favor, pois o seu estado de saúde era crítico, era gravíssimo. As notícias eram as piores possíveis, mas como anunciado, informado aí na semana, que ontem teríamos um culto de ação de graça pela vida do Daniel. Louvado seja Deus, a quem o Senhor deu vida, e ele pôde estar aqui presencialmente, agradecendo a Deus pela maravilha alcançada, e também a igreja pelas orações, E eu quero aqui também fazer este agradecimento, a você que sempre nos acompanha aqui, e acompanhou esse testemunho, orou em favor do Daniel. Deus ouviu as suas orações. Louvado seja Deus. Daqui um pouco estaremos meditando na Palavra de Deus, onde estaremos fazendo a leitura da Palavra que vamos meditar, mas para início dessa programação, quero aqui apenas mencionar para vocês o Salmo 133, que exorta a igreja a estar unida, E lá diz assim que, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não apenas estejam num momento ou outro, mas que vivam em união. E um ponto importante neste Salmo, que eu gosto sempre de mencionar, é que ali o Senhor, havendo esta união, lá diz assim que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Não é que Deus vá torcer para que as coisas deem certo, ou que algo de bom aconteça para aquele que vive em união, mas não, lá diz assim que o Senhor, onde há união, Ele ordena a bênção. Louvado seja Deus. Então, aquele que ordena é porque tem autoridade sobre aquilo que Ele ordena. Então, nosso Senhor, Ele ordena a bênção, aonde há esta união verdadeira. Louvado seja Deus. Então, você, amigo, irmão, que nos ouve nesta manhã, se você propor no seu coração estar unido conosco neste propósito, no mesmo espírito, adorando ao nosso Deus, que é digno, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, com certeza o Senhor também estará ordenando a bênção na sua vida. Louvado seja Deus. Um momento de oração para que possamos
está dando continuidade a esta programação. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta manhã, na Tua presença gloriosa, para a apresentação, Senhor, de mais um programa semeando a palavra de Deus. E este irmão, esta irmã que está aí, Senhor, na sua casa ou no seu trabalho, cuidando dos seus afazeres, mas acompanhando, Senhor, aqui a programação. Senhor, alcança com a Tua presença, o Teu poder, Senhor, a vida desta pessoa, Senhor, deste irmão, deste amigo que nos acompanha no Brasil e fora dele, Senhor. Também te apresentamos nosso irmão Alexandre, que há pouco, Senhor, saiu de viagem. Guarda o Teu servo pela estrada. Senhor, é com alegria, Senhor, que nós estamos aqui a fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós também, estamos aqui no dia de hoje bastante felizes, pois estamos recebendo aqui, como na data de ontem também, o nosso querido pastor Valdim, louvado seja Deus, ali da cidade de Sertãozinho, e também o nosso irmão diácono Antônio, louvado seja Deus. Como todos já conhecem, o irmão tem aí o dom, de tocar ali o seu instrumento, a viola, louvado seja Deus, e é uma bênção, a gente gosta de ouvir, de ver os irmãos apresentando louvores ao Senhor, e não podemos perder essa oportunidade. Eu quero convidá-los aqui, para estarem louvando o nome do Senhor Jesus, e você, fique atento aí, para estar também alegrando, sentindo a presença de Deus, ouvindo. Eu costumo dizer assim, e a verdade é essa, que o louvor ele traz uma mensagem, então presta bem atenção, na letra do hino que você estará ouvindo aqui, através do pastor Valdim e o nosso querido irmão diácono Antônio, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma programação, e a gente vai apresentar aqui o hino de louvor ao Senhor Deus e a mensagem para aqueles que estão ouvindo, receber no coração a virtude do poder de Deus. Também cumprimento a todos os irmãos e queridos amigos que estão social, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um nesse dia e que o Senhor Jesus derrame do seu poder, da sua graça e venha falar conosco através da sua palavra, que será transmitida também nesta manhã, e também através da letra deste louvor, que você possa também meditar na letra deste louvor, que nós estaremos também entoando ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro hino a gente vai apresentar ao Senhor Deus aqui, Ouve o Pecador.
Mais um hino. Esse hino eu gosto muito porque fala da ovelhinha. A ovelha que estava desgarrada, bem longe do Senhor Deus. Bom, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Sempre que o irmão
me convidar, eu sempre estarei aqui para apresentar ao Senhor Deus um hino de louvor que chega aos corações das vidas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. Aqueles que nos acompanham pela rede social, que Jesus possa falar no seu coração nesta manhã, através também da palavra de Deus, e que você medite na letra deste hino. Você que é uma ovelha que está desgarrada do rebanho, volta depressa, não fique prostrado, levanta a sua cabeça, volta para o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando e você não pode ficar de fora. Que Deus te abençoe. Eu também agradeço este convite que o nosso irmão Ayrton nos fez para estarmos aqui nesta manhã, e vamos aí juntos agora ouvirmos também a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu, particularmente, né, eu sei que todos os irmãos e amigos, né, se alegram, gostam, né, de ouvir. E eu, particularmente, eu gosto bastante, né, de ouvir louvor entoado, né, ao som da viola aí, né. O irmão Antônio sabe disso, né. Nós sempre conversa a respeito, né, deste instrumento, né, que quando bem utilizado, né, que é o caso aqui, né, nas mãos do nosso querido irmão Antônio, é uma bênção, né, irmãos? Nos lembra Davi, né? A Bíblia fala que Davi, né, ele entoava louvores ao Senhor, louvado seja Deus, e por intermédio do louvor entoado por ele ali, né, o espírito que atormentava o rei Saul, ele saía de cena. Louvado seja Deus. Então, a gente vê a importância que tem, né, louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Em meio às dificuldades, né, a Bíblia fala assim que Paulo e Silas, ainda que presos, né, ainda que presos ali por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus, louvado seja Deus, louvavam ao Senhor. Em meio ao louvor, a presença de Deus, né, o poder de Deus estremeceu ali o lugar onde eles estavam. Louvado seja Deus. Então, eu não sei, né, o que o amigo, o irmão esteja passando, como está a sua vida. Louve ao Senhor. A Bíblia diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, eu penso, né, com certeza aqui que você que está aí do outro lado está respirando, né, louvado seja Deus, assim como nós todos aqui, né, esse ar, né, maravilhoso que o Senhor nos concede. Louvado seja Deus. E que Deus continue abençoando o seu coração. Louvado seja Deus. E é momento de nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, para que possamos meditar na palavra de Deus. Convide, né? Desde já quero aqui pedir a colaboração, como sempre, seja um parceiro dessa obra. De que maneira? Louvado seja Deus. Compartilhando, comentando, né? Curtindo. Se você tem aí, eu vou falar um número pequeno aqui. Se você tem 50 pessoas que você tem adicionado aí na sua rede social, se você compartilha, né, estas 50 pessoas vão receber a notificação que você compartilhou algo e vão lá conferir o que é. E vão entrar, então, a ouvir a mensagem da palavra de Deus. E elas também, sendo ali alcançadas e tocadas, vão dar continuidade. E a mensagem do Evangelho vai
alcançando os corações. E desde já agradecemos os irmãos que já estão conosco, né? Aqui na programação, louvado seja Deus. E em especial aqui, né? Quero fazer um agradecimento à minha prima Neide Silva, né? Ali de Ribeirão Preto. Que Deus abençoe todos vocês aí, Ribeirão Preto, toda a minha família, os irmãos, né? Nossa família em Cristo também, os amigos. Fica conosco, fica aí, que eu tenho certeza que você já tem sido abençoado e será ainda mais, porque vamos aqui meditar na palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 5, louvado seja o nome de Jesus. A partir do versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valoroso, porém sofria de lepra. Saíram tropas da Síria e levaram presa da terra de Israel uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Entrou Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também a carta ao rei de Israel, que dizia: assim que chegar às tuas mãos esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, capaz de matar ou vivificar, para este me pedir que o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. E ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Tua carne será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã se retirou indignado, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e se porá em pé, invocará o nome do Senhor. Seu Deus passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E partiu indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não farias? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a de um menino. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceiteis um presente de teu servo. Porém ele respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei. Naamã estou com Eliseu, para que eu aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: já que não aceitais, permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque nunca mais este teu servo oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, que o Senhor perdoe isto a teu servo.
Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, amigos, a leitura que fizemos esta manhã, um pouco extensa, na verdade, mas, contudo, necessária para que possamos entender o que aconteceu aqui neste episódio, onde se encontra uma menina. A Bíblia trata aqui de uma menina e não fala sequer o seu nome, porque aqui o intuito deste capítulo é mostrar que Deus usa os pequenos, aqueles a quem Ele tem à sua disposição, aqueles que sabem da sua identidade, de onde vem, quem é o seu Deus, para que o seu nome seja exaltado, mesmo na vida daqueles que não conhecem a Deus. E isto acontece na vida deste homem chamado Naamã, que podemos ver aqui que no versículo 1 nos diz um pouco da sua biografia, de quem era este homem, da sua posição diante do exército, diante dos homens a quem ele comandava. Um homem poderoso, um homem de status, mas no final do versículo 1 que lemos, observamos um detalhe: era leproso. E nós sabemos, pela tradição, pela história, que uma pessoa portadora desta doença era excluída da sociedade. Não podia conviver no meio das pessoas, por causa da sua lepra, por causa da sua enfermidade. Veja que situação difícil, sendo ele uma pessoa de autoridade, um homem guerreiro, poderoso, por quem o seu exército havia alcançado muitas vitórias. Mas, segundo a leitura que fizemos aqui, numa dessas ocasiões é levada à sua casa uma menina israelita, e essa menina é colocada a serviço da sua esposa. Mas quando a Bíblia trata desta menina, a Bíblia também está dizendo aqui sobre alguém que sabe de onde vem, conhece o Deus a quem ela serve. E não importa a circunstância, nós não vemos aqui relatando no texto esta menina se queixando pela sua condição de estar ali na casa de Naamã, a serviço da sua esposa, lamentando, culpando o profeta, questionando Deus porque ela estava cativa ali na casa de Naamã. Mas aquele que serve a Deus, aquele que tem certeza do Deus a quem ele tem servido, ainda que se encontre em momentos de adversidade, o seu olhar, quando olha à sua volta as pessoas que estão por ali, mesmo tendo autoridade sobre si, não deixa de observar aquela pessoa como uma alma preciosa, por quem Cristo morreu. E quando olhamos as pessoas assim, tendo elas autoridade ou não, sendo pessoas poderosas ou não, contemplamos então a necessidade da alma daquela pessoa, que estando longe de Cristo, tem autoridade, seja uma pessoa conhecida ou não, se estiver distante da presença do Senhor, há um clamor dentro daquela pessoa. A sua alma clama, o seu interior pulsa, desejando se conectar com Deus. Mas aquele ou aquela que ainda não conhece o Senhor, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, tem os seus ouvidos agravados e não consegue sequer ouvir o clamor da sua alma por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E eu fico maravilhado quando o Novo Testamento nos traz clareza sobre o que nós estamos falando aqui. Paulo nos ensinando assim, dizendo que nós, Igreja do Senhor, recebemos o ministério da reconciliação. Ora, o que é isso? Reconciliação é uma palavra comum que ainda os irmãos e amigos que não têm intimidade com as Escrituras compreendem. Quando uma pessoa se encontra em adversidade com a outra, e vem um terceiro, então, para ali fazer a reconciliação, é fazer com que ambos, que haviam se separado por conta da divergência, voltem a reconciliar-se novamente. E isto aconteceu, pois todos fomos destituídos da glória de Deus, fomos separados do nosso Criador. Mas o nosso Deus, que nos ama com um amor inexplicável, vem a este mundo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se entrega por nós na cruz do Calvário, cumpre o seu ministério terreno, é assunto aos céus, mas institui a sua igreja para dar continuidade a este ministério glorioso, o ministério da reconciliação. E eu e você recebemos este ministério. Somos neste mundo esta menina. E temos então, por obrigação, como ministros desta reconciliação, ao contemplar as pessoas, seja o nosso patrão, que é ali investido de autoridade terrena, seja as forças políticas, autoridades, não importa. É uma alma. E esta menina, então, olhando desta forma a sua casa ali, onde ela estava a serviço da mulher de Naamã, o seu coração, então, arde ao ver a necessidade do seu Senhor. E ela, não podendo se conter, diz, então, à sua senhora: ah, quem dera, louvado seja Deus, quem dera meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Louvado seja Deus. Você tem esta certeza? Como tem sido o convite que você tem feito às pessoas a virem participar dos cultos na igreja que você participa? Veja que esta menina, ela não colocou sequer um talvez aqui. Talvez ele seria curado. Não, se ele estivesse, louvado seja Deus, ele seria curado da sua lepra. E por vezes nós aqui fazemos convite aos irmãos e amigos a que venham participar conosco dos nossos cultos, porque temos plena certeza que seu irmão, a irmã de bom grado, receber esta mensagem, esta palavra, o seu coração, a sua vida será transformada. E também nos dias de hoje, muitas pessoas que são investidas de autoridade, que têm uma posição social elevada neste mundo, mas se encontra leproso. Talvez você possa pensar assim: irmão, mas há tempo que não vejo uma pessoa acometida por esta terrível enfermidade. Mas assim como comentamos há pouco, quando a pessoa olhar espiritualmente falando, ela contempla na vida de tantas pessoas a lepra, uma enfermidade chamada pecado, que a medicina, por mais que ela se multiplique, por mais que a ciência avance, jamais o homem, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, poderá curar essa enfermidade. Aleluia! E para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, o socorro e que é a providência divina para a cura desta enfermidade, talvez possa pensar assim: mas e agora?
se a ciência se multiplicando, se a medicina não consegue curar esta enfermidade, o que fazer? Louvado seja Deus. Esta foi a pergunta feita aos nossos irmãos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta ali e prega esta palavra, anuncia o Evangelho. As pessoas então, sentindo, puderam ter os seus olhos abertos e ver que estavam leprosos pelo pecado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ora, se ele está cheio do Espírito Santo, não é possível que o Espírito Santo iria se confundir, dizer uma coisa que talvez amanhã os teólogos, os sábios, segundo o mundo, pudessem dizer assim: não, mas ele se equivocou. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, com toda a certeza, assim como esta jovem, afirmando para a sua senhora, que se Naamã estivesse na sua terra, ele seria curado daquela lepra, também Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: arrependei-vos. Aleluia! E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Olha aí, a cura da lepra chamada pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. No final da leitura que fizemos aqui, nós vimos o resultado, não apenas da cura, que já é por si algo glorioso, mas também do fato da pessoa ser cheia do Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo. Porque a vida que Naamã levou até ali, era algo comum ele entrar na casa de Rimon e ali se curvar juntamente com o seu Senhor, em adoração a um Deus que nada podia fazer, sequer curar a sua lepra. Mas depois de receber a cura, depois que o Senhor então envolve Naamã com o seu poder, de si mesmo parte esta decisão, de abrir o seu coração ali ao profeta, e dizer assim: perdoe, meu Senhor, ao teu servo, quando entrar na casa de Rimon, e ali o meu Senhor se apoiar em mim, e eu ter que também dobrar os meus joelhos. Aleluia! E aqui a palavra final, então, do profeta é: vá em paz. Aleluia! Esta paz que somente aqueles que se entregam verdadeiramente a Cristo pode sentir. Louvado seja Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, esta menina colocando em prática aquilo que ela havia recebido na presença do Senhor, compartilhando aquilo que havia dentro dela, pois este é o objetivo. O Senhor não nos chamou para que nós vivêssemos eternamente gratos e assentados, estáticos em um local, por tudo que o Senhor já fez por nós. Não, mas Ele disse para nós: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eu fico incomodado com este versículo. Incomodado, porque, como dissemos aqui, enviamos a nossa saudação aos nossos irmãos lá de Moçambique, e através desta programação foram alcançados por esta mensagem, e o Senhor tem feito maravilhas naquele lugar. E quando nós olhamos e observamos e ficamos assim pensando, temos que dar as mãos aos nossos irmãos. E ainda que com bastante dificuldade, mas como eles sempre dizem, né, quando liga, manda mensagem, que a obra está caminhando. Deus tem abençoado. E agora nós vemos aqui esta menina, longe da sua terra, compartilhando
algo de Deus, algo que ela havia contemplado com seus olhos. Porque eu tenho certeza que ao menos ouvir falar, ela ouviu sobre o que o Senhor havia feito através da vida de Eliseu. Um profeta de Deus, um homem usado nas mãos do Senhor. E isso então traz a ela uma certeza gloriosa, de que se o seu Senhor estivesse em sua terra, seria curado da sua lepra. Então, sempre nós comentamos aqui que quando a pessoa ainda não tem conhecimento de Deus e ouve uma mensagem dessa pela primeira vez e se interessa, acontece aqui este passo a passo que nós vimos aqui. Naamã fica interessado, ainda não conhece o Deus daquela menina, e vai então até o seu rei, transmite esta mensagem. Veja como que a mensagem ela caminha, irmãos. Quando falamos do amor de Deus a uma pessoa, não temos que nos limitar o nosso olhar apenas àquela pessoa. Isso não é assim. Porque Deus, Ele enxerga aquela pessoa, e aquela pessoa, ela tem família, ela tem irmãos, ela tem filhos, e o objetivo é que muitos sejam alcançados. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que Naamã vai ao seu senhor, e o rei também dá crédito àquela mensagem, envia carta ao rei de Israel. Por sinal, era Jorão. Mas por ser rei de Israel, por estar em uma posição de autoridade, ainda que não agradava a Deus, e quando recebe esta mensagem, fica indignado. Veja, irmãos, não é pelo fato de estar na casa do Senhor, de ser uma pessoa que admira, de ser um simpatizante da fé. Não é isso, não é disso que o Senhor está procurando. Mas, como ele disse àquela mulher ali, junto ao poço, que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Porque o rei era apenas uma figura, mas ali em Israel havia um profeta, um homem de Deus. E caminhando a mensagem que nasceu ali na boca daquela menina, passando pela sua senhora, chegando até Naamã, de Naamã ao seu rei, e do rei da Síria até o rei de Israel. E esta informação então chega até o homem de Deus, o profeta. E ele então chama para si a responsabilidade e pede para que ele fosse enviado até ele aquela situação, para que todos pudessem saber que sim, havia um profeta em Israel. E a leitura que fizemos aqui nos dá conta de que chegando então Naamã até a casa de Eliseu, ele também ainda não havia compreendido a maneira que Deus trabalha na vida do ser humano. E pensando ele que ali com os seus presentes, os seus bens, faria com que ele recebesse uma recepção calorosa e fosse feito ali uma cerimônia para que ele pudesse chegar com a sua carruagem, com os seus soldados. Mas é glorioso quando vemos João, o Batista, homem a quem o Senhor Jesus diz que não existe nascido de mulher outro maior do que ele. E quando a palavra sai da sua boca, ele não chama para si a glória. Questionado se ele seria o Cristo, ele não usurpa a posição do Senhor Jesus, o Salvador. Mas quando Jesus então começa o seu ministério, ainda nos seus dias, as palavras que saem da sua boca é que ele cresça e eu diminua, louvado seja Deus. Então o homem, ainda que queira aparecer com a sua glória, assim como Naamã na porta da casa de Eliseu, com os seus presentes, com os seus homens, recebe uma simples mensagem:
um recado do homem de Deus, dizendo para que ele fosse e se banhasse no rio 7 vezes. E ele fica então triste, aborrecido, louvado seja Deus, indignado, porque o rio talvez não fosse dos mais limpos, e diz ele sobre os rios da sua terra que são muito melhores. Louvado seja Deus. Mas, como a palavra de Deus orienta a respeito do conselho, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então, neste momento de angústia, de decepção, Naamã pensando em voltar leproso para a sua terra, ali alguém aconselha, com um bom conselho, ao seu Senhor. E ele então, dando ouvido ao conselho, se dirige até o Rio Jordão, e ali por 7 vezes, cumprindo o conselho, a ordem do profeta, ele então fica purificado da sua lepra. Ele é curado imediatamente, louvado seja Deus. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Então eu não sei qual a situação do irmão, da irmã, como você se encontra nesse momento. Se você tem procurado, se você tem levado presente, gastado os seus bens, buscando socorro para sanar o seu problema, a sua lepra, a sua dificuldade. Eu não sei de que maneira você está ouvindo esta mensagem. E talvez você possa olhar e dizer assim, não, mas lá onde eu conheço, lá é bem melhor. Ah, porque eu nasci em determinada crença. Veja se não é este o pensamento de Naamã. E pensando desta forma, com o coração endurecido, ele voltaria para a sua casa, para a sua terra, leproso ainda. Mas ali, por dar ouvido a um bom conselho, ele então abre o seu coração. Ele recebe ali a ordem de Deus enviada pelo profeta e decide então de bom grado receber aquela palavra. E diz a Escritura então que ele tem o seu corpo restaurado, a sua pele fica renovada como a pele de uma criança. Louvado seja Deus! Que coisa gloriosa! Nós anunciamos aqui este recado de Deus, nos colocamos aqui como um ministério da reconciliação que está posto sobre nós, para dizer para você nesta manhã, que não importa se você tem vivido leproso pelo pecado até o dia de hoje, hoje é dia aceitável. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando, agora Naamã, purificado da sua lepra, tudo aquilo que ele não podia fazer, uma audiência pública, por exemplo, perante o seu rei, com várias autoridades, porque ele era um homem de autoridade. E devido à sua lepra, talvez não pudesse participar. E agora, sendo ele restaurado, ele pode caminhar livremente. Aleluia! E Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma promessa de liberdade provisória, não, porque isso é engano de Satanás. E ainda esta semana, meditando na palavra de Deus e observando alguns conselhos bons, como mencionamos aqui, ouvi uma pessoa mencionando algo interessante, dizendo assim: se houver algo ali chamando a atenção ali de moscas, alguma coisa em decomposição, e nós formos ali e abanar as moscas ali, elas vão embora. Mas você não vai conseguir ficar abanando ali o tempo todo. E no momento que você sair dali, a mosca volta lá.
Mas se você for ali retirar aquilo que está apodrecido ali, lançar fora, higienizar aquele local e perfumar ali, se possível, ainda que a mosca passe por ali, não tem mais nada o que fazer ali. Assim é o homem, distante do Senhor, que a sua vida, por causa da lepra, por causa do pecado, cheira mal. E cheirando mal, as moscas, os espíritos enganadores deste mundo vêm e ali encontram o que fazer e permanecem ali, trazendo mais lepra, mais peso, sobrecarregando a vida daquele que está carregando esta lepra. E com este vem outros, e a vida daquela pessoa é constante, espantando estas moscas, estes espíritos imundos que vêm causando dificuldade, problema e coisas desse tipo. E a pessoa vive desta forma. Recebe uma oração ali e sente aquela paz. Por quê? Abanou ali aquele espírito que estava atormentando. Lembra de Saul? Mas quando Davi se retirava, deixava de tocar ali o seu instrumento, o demônio tomava novamente o lugar. Porque ele tinha o que fazer ali na vida dele. Mas quando o poder de Deus entra na vida da pessoa e ali purifica, como aqui Naamã foi purificado da sua lepra, os olhos são abertos, o coração enche de alegria. Não precisou que o profeta, homem de Deus, que ali Deus podia mostrar para ele, e ele podia dizer, mas Naamã, a partir de hoje, você não entra mais na casa de Rimon. Não foi necessário. Mas o homem, por si, quando ele recebe a libertação, quando é retirado a podridão da sua vida, ainda que o espírito imundo passe por ali, ele não tem mais o que fazer na vida daquela pessoa. Então agora com clareza, em sinal de conversão, o próprio Naamã diz, me perdoe, quando eu tiver que servir ali o meu Senhor, entrando na casa de Rimon, e talvez por alguma deficiência física, ele se apoiava no próprio Naamã, e ali ele, para servir o seu rei, tinha que se curvar também. E a resposta então ali de Deus através do profeta é, vá em paz. E eu convido você nesta manhã a se libertar da lepra chamada pecado. Talvez você possa pensar, irmão, mas que palavra pesada, essa lepra? Sim, sim, porque o pecado ele fica mascarado na vida da pessoa, como uma lepra mesmo. E assim como a lepra tirava as pessoas da sociedade, também o pecado tira a pessoa da presença do Senhor Jesus. É o que faz separação, diz a Escritura, do homem e Deus. É uma coisa chamada pecado. E hoje o Senhor Jesus te convida para que você seja purificado, seja liberto. E não será necessário que o pastor esteja te sondando, te observando, vendo se você vai entrar na casa do Rimon, vendo se você vai falar, ou dizer, ou fazer algo que aborrece a Deus, não. Quando você é purificado desta lepra, o Senhor faz morada no seu coração. Você é guiado, é dirigido por Deus. Se você vai falar ou fazer algo, é para a glória de Deus. Então não há perigo de você falar ou fazer algo que aborreça a Deus, porque você está sendo guiado por Ele. Veja que coisa gloriosa. Aí você vai poder viver novamente na presença de Deus, sendo parte do corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então venha fazer parte destes que já foram purificados. Eu já fui um leproso, mas o sangue de Jesus tem me purificado, assim como todos nós que aqui estamos, de todo pecado. Aleluia. E você também pode fazer parte deste povo que receberam a purificação dos seus pecados.
Louvado seja o nome de Jesus. E para que você continue, assim como a mensagem aqui trazida pela menina, ela caminhou, passando da mulher para Naamã, de Naamã para o seu rei, de um rei para o outro, e chegando até o profeta, e culminando então na cura gloriosa na vida deste homem chamado Naamã. Você é o nosso convidado também a ser alcançado por esta mensagem que cura. Louvado seja Deus. Hoje, permitindo Deus, às 19 horas, aqui em Cruz das Poças, teremos culto, onde esta mensagem que purifica será pregada. Louvado é o nome de Jesus. E você é o nosso convidado. Aqui na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, em Cruz das Poças, você pode estar aqui participando conosco das bênçãos do Senhor Jesus. E por Sertãozinho, na rua Expedicionário Leles, 2428, no bairro Alvorada, porém começando às 18h30. Louvado seja Deus, onde também esta mensagem de purificação é pregado também ali. Louvado seja Deus. E você tem aí a liberdade de estar participando aqui, ou lá, ou em qualquer outro lugar. Se você tem dúvida aí do local mais próximo, entre em contato conosco, né, pelo telefone, né, 9100-0442. Quero repetir aqui, 99100-0442, para que você possa entrar em contato conosco. Nós estaremos aí indicando aí a congregação mais próxima, e se não tiver, né, nós comunicamos aí um pastor para estar indo até a sua cidade, a sua região. Louvado seja Deus, e compartilhando com você esta mensagem gloriosa. Louvado seja o nome de Jesus. E o DDD nosso aqui é o 16, irmãos. Como a programação alcança várias localidades, né? O DDD nosso é o 016. Louvado seja Deus. E os irmãos que nos acompanham, né? Que Deus continue abençoando todos vocês, né? Irmã Eliane, esposa do irmão Francisco, irmão Adinã, Narciso, a minha prima Neide Silva e outros irmãos mais, que Deus também vos abençoe. Agradecemos a presença, né, do pastor Valdim, do irmão Antônio, né, o irmão Silvio está aqui, irmão Francisco, né, o irmão Luiz também. Louvado seja Deus, estão aqui nos bastidores. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esta riquíssima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Deus, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estar aqui, Senhor, na Tua presença, compartilhando esta mensagem gloriosa, meu Deus, com as almas, com as nações. Ó Senhor, louvamos a Ti por tudo quanto o Senhor já tem feito e tem usado, Senhor, desta humilde programação, Senhor, para levar a mensagem de salvação até os corações desejosos, ó Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão conosco aqui na live, meu Deus, abençoa, toca no coração de cada um para estar levando esta mensagem adiante, Senhor, compartilhando com seus amigos, enviando, Senhor, para que mais almas sejam alcançadas. Ó Senhor, que os irmãos e as irmãs tenham uma excelente semana, Senhor, na Tua presença. Livra-os de todo mal. Abençoa o culto logo mais à noite, aqui em Cruz das Poças, ali em Sertãozinho, em todos os lugares onde os irmãos estarão reunidos. Abençoa a Tua igreja e usa em Tuas mãos a cada um, Senhor, para que possa, assim como esta menina, levar adiante a mensagem de salvação. É agradecidos a Ti que nós encerramos aqui esta programação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.